Oi gente, meu nome é Flávio e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Quando eu pensei em montar um canal sobre música pop, eu não tive sombras de dúvidas que o primeiro álbum que eu falaria seria o álbum I Am Sasha Fierce da Beyoncé. O álbum I Am Sasha Fierce da Beyoncé, ele foi lançado no dia 12 de novembro de 2008. Ele é o seu terceiro álbum de estúdio solo. E uma das premissas desse álbum é o seu alter ego Sasha Fierce. O alter ego Sasha Fierce ele foi criado nas gravações de Crazy in Love em 2003. E a Beyoncé criou esse alter ego, pois ela não se sentia confiante o suficiente para encarar os palcos, as gravações e o trabalho dela em si. Então ela criou esse alter ego que é bem confiante, bem forte. E ela invoca sempre a Sasha Fierce antes de entrar nos palcos. E é com esse álbum que ela explora bastante esse lado dela, esse alter ego Sasha Fierce. E ela também explora um lado um pouco mais pessoal, mais frágil, mais vulnerável. O álbum ele tem essa dualidade entre o lado Sasha Fierce da Beyoncé e o lado eu dela, o pessoal dela atrás das câmeras, né? E nesse álbum ela contou com a produção de grandes produtores como o Ryan Tedder, né, que esteve envolvido na produção de Halo. Ela também trabalhou com o Trick Stewart, né, que ele é um dos responsáveis também pela produção de Single Ladies. E, e a dupla de produtores californiana Stargate, que estava bastante alta naquela época, né? E essa dupla também é responsável por grandes sucessos como Diamonds, da Rihanna. Então ela foi bem ponderada em escolher os produtores da qual ela trabalharia nessa época, nessa era. E na parte fotográfica, ela trabalhou com o fotógrafo polonês Peter Lindbergh, né? O Peter, ele foi um fotógrafo muito conhecido no mundo da moda, bastante respeitado. Ele era conhecido por suas fotografias em preto e branco. E o encarte desse álbum é em preto e branco. O preto e branco ele é uma marca registrada, né, dessa época da Beyoncé. E eu acredito que essa química de trabalho entre o Peter e a Beyoncé deu tão certo que eu acredito que foi isso foi um dos fatores que influenciaram que a maioria dos clipes do I Am Sasha Fierce fossem em preto e branco. Na parte looks, ela teve uma parceria com o Jean Paul Gaultier e o Jean Paul Gaultier é um estilista francês que ele sabe, né? Ele entende de vestir divas pop, porque a gente pode olhar pelo currículo dele, que ele trabalhou com a Madonna no começo dos anos 90, ele foi um dos responsáveis por aquele figurino maravilhoso da Madonna de Express Yourself, com aqueles cones, ela maravilhosa. Aquilo foi uma criação do Jean Paul Gaultier, né? E vários outros looks icônicos que a Madonna usou nos anos 90 foi criação dele. E essa parceria dele com a Beyoncé não foi diferente, deu super certo. Ele desenhou cerca de 54 looks para a Beyoncé nessa época. E o resultado disso foi que no final daquele mesmo ano, de 2009, a Beyoncé foi eleita uma das mulheres mais bem vestidas do ano por diversas revistas especializadas em moda. E é isso, esse álbum ele é um divisor de águas na carreira da Beyoncé, porque é com esse álbum que a Beyoncé ela é como se fosse promovida, né, no mundo pop. Ela passa de ser, apenas uma super estrela da música pop para um ícone pop. E isso acontece devido ao impacto cultural que o álbum teve. E um dos grandes responsáveis por esse impacto cultural, sem sombras de dúvidas, é o clipe do seu segundo single, que é Single Ladies, né? Sim, o clipe de Single Ladies foi um dos primeiros clipes a serem lançados de maneira oficial no YouTube. O clipe em si, ele viralizou na plataforma, foi um sucesso incrível, né? Eram milhões de visualizações. E o YouTube, ele não era essa plataforma tão popular e tão gigante da qual hoje a gente vê, né? E
E o YouTube, e como o clipe ele viralizou naquela plataforma, ocorreu um engajamento muito grande por parte das pessoas em aprender a coreografia do clipe e postar no YouTube. Muito dessas paródias feitas do clipe viralizavam naquela plataforma também. E então ocorreu uma relação muito recíproca entre o YouTube e o clipe da música, e a música em si. Porque, sem sombra de dúvidas, um dos grandes fatores, né, que levaram a música a ter um grande sucesso, que ficou em número 1 por 4 semanas no Hot 100, foi o videoclipe, né? Foi todo aquele sucesso no YouTube. E também o YouTube, que estava em ascensão naquela época, devido a esse engajamento que as pessoas tiveram em aprender a coreografia e em postar naquela plataforma, deu ainda mais ênfase a essa ascensão que estava o YouTube naquele momento. E foi um sucesso incrível, né? Como eu tinha dito. A Beyoncé furou todas as bolhas possíveis que poderia existir na carreira dela, né? Porque antigamente ela era bem... Antes disso, os críticos não tinham bastante empatia com a Beyoncé. Inclusive, as críticas não foram muito... foram mornas, né, em relação ao álbum. Os críticos eles foram cedendo, né, a Beyoncé com o desenrolar da era. E igual, nas premiações como no Grammy, a Beyoncé nunca recebia indicações por categorias que fora daquele gênero meio urbano, R&B. Então, com esse álbum, com esse sucesso que o álbum teve, né, a Beyoncé começou a receber indicações a categorias que ela nunca havia concorrido, como álbum do ano, gravação do ano, música do ano, categorias pop, e foi naquela mesma noite do Grammy que ela recebeu cerca de 10 indicações, ela levou para casa 6 Grammys. E desses 6 Grammys, foi um dos principais Grammys da noite, né? Que é o Grammy de música do ano, que ela levou por Single Ladies, né? E não tinha como, né, o Grammy errar dessa vez, né? Porque, gente, sem sombra de dúvidas, foi a música do ano. E ela quebrou o recorde dela mesma, né, de mulher que mais levou estatuetas numa mesma noite, porque ela tinha levado 5 em 2004 e a Amy Winehouse também havia se igualado em 2008 por levar 5 também. E ela quebrou o recorde delas mesmas, né? Mais uma vez, por levar 6 Grammys. O álbum foi um sucesso imenso, vendeu cerca de 7 milhões de cópias no mundo todo. No Brasil vendeu cerca de 600 mil cópias, foi certificado com placa de diamante. E é bem legal ressaltar que antes do álbum A Yen Sachafissa, a Beyoncé nunca havia sido certificada por nenhum dos seus álbuns antepassados, né? Ela nunca nem havia recebido certificação de ouro, né, por vendagem dos seus álbuns anteriores solo. E nesse álbum fez um sucesso muito grande, foi certificado diamante. E eu acho que devido a esse sucesso, isso fez com que a Beyoncé trouxesse pela primeira vez uma turnê dela aqui. E foi aqui que a Beyoncé cantou para mais de 54 mil pessoas. Foi o maior público da carreira dela até então, e o maior público da turnê. E é isso, o álbum vendeu 7 milhões de cópias, 50 milhões de faixas, e foi um fenômeno incrível, foi um sucesso incrível. E eu acho que esse é o álbum que a gente vai ver, né, que a gente vê uma Beyoncé bem pop, né, bem radiofônica. E esse mergulho pop que ela deu nesse álbum, a gente nunca mais viu nos seus próximos trabalhos, né, porque o For não é tão pop, o Beyoncé também não é, o Lemonade bem longe. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim e eu agradeço. E por favor, se inscreva no meu canal para a gente falar mais sobre música pop. Eu quero falar sobre diversas cantoras de música pop, como Rihanna, Lady Gaga, Britney Spears, não só de música pop, como do rock também. E é isso. Muito obrigado e até mais.